O céu é um lugar, o lugar celeste da recompensa incorruptível, morada da divindade de Cristo, o reino dos eleitos. Epístola a Digoneto, século II. Uma forte tendência se manifesta em nossos dias entre muitos teólogos no sentido de considerar o céu apenas como um lugar de felicidade, sem a existência de um correspondente lugar no qual se encontram Deus, a sagrada humanidade de Cristo, a Virgem Santíssima, os anjos e os bem-aventurados. O principal argumento que se costuma apresentar é que o magistério da Igreja nunca fez uma definição explícita a respeito do céu como um lugar, e não haveria na revelação nada que permitisse fazer uma afirmação taxativa nesse sentido. No entanto, o pensamento comum dos padres da Igreja e de toda a tradição eclesiástica, bem como o consenso dos teólogos, fala em sentido contrário a essa tendência moderna, tendo como certo que o céu, além de um estado de felicidade e de glória, é também um lugar. O padre Paul Bernard constata: não é tão familiar aos padres apostólicos como o pensamento do céu, visto como um lugar permanente, como a eterna e como uma mansão dos eleitos. Um desses padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, aspira a subir para Deus no lugar preparado, e outro deles, São Policarpo de Esmirna, entreve o lugar reservado aos mártires junto do Senhor. Entre os escritos mais antigos, o cristianismo, o pastor de Hermans, século II, apresenta o céu como o lugar no qual estão reunidos os anjos e onde os homens habitarão com o Filho de Deus. Também a Epístola a Digoneto, da mesma época, descreve em traços expressivos o lugar celeste da recompensa incorruptível, morada da divindade e de Cristo e reino dos eleitos. De um estudo minucioso dos textos e dos fatos, concluiu o padre Bernard, resulta claramente que a crença no céu como num lugar ultraterrestre e comum aos eleitos era universal e de uma firmeza absoluta na Igreja primitiva. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, escreve no início do seu admirável estudo sobre o céu, intitulado Sobre a eterna felicidade dos santos, sob o nome do Reino de Deus: nós, entretanto, não podemos tratar aqui de tudo o que se diz a respeito do reino, ao reino dos céus, mas não somente aquilo que se refere ao estado e ao lugar dos bem-aventurados. E isto, primeiramente, porque o lugar e o estado dos bem-aventurados é chamado de reino dos céus nas sagradas escrituras. O padre Guglielmo Luigi Rossi, em erudito estudo sobre o paraíso, é muito claro. Embora secundariamente o paraíso importa inegavelmente no lugar, uma vez que hospeda a sagrada humanidade de Cristo e de Maria, aguarda a carne glorificada dos eleitos.
ocultando-se no mistério de Deus, sua localização lhes escapa e repete qualquer indignação de ordem topográfica, mas o fato em si de ser um lugar é indeclinável. Do mesmo modo, se expressa o renomado teólogo dominicano Padre Lagrange: o céu é o lugar e mais ainda o estado da suprema felicidade. Se Deus não tivesse criado nenhum corpo, mas somente puros espíritos, o céu não seria um lugar, mas somente o estado dos anjos que gozassem da posse de Deus. E prossegue: de fato, o céu é também o lugar no qual se encontram a santa humanidade de Jesus, após a ascensão à bem-aventurada Virgem Maria, após a Assunção e os anjos e as almas dos santos. Santo Tomás de Aquino afirma a existência do céu como lugar, argumentando que, uma vez que Deus destinou seus santos a uma dupla glória espiritual e corporal, estaria na ordem das coisas que lhe fossem reservado um lugar especial e particularmente glorioso. Além disso, acrescenta como os anjos têm por missão presidir toda a natureza corporal, convinha que eles fossem postos no lugar supremo que dominasse os mundos e que ao mesmo tempo reunissem juntos, formando assim uma única e harmoniosa sociedade de todos os eleitos. O padre Emílio Sauras diz que a doutrina de que o céu é um lugar não é uma verdade de fé definida, mas apenas teologicamente certa. Isto tem a seu favor a unanimidade moral dos teólogos. Entretanto, como em tudo que se refere ao além, também com relação ao céu, é preciso pensar em termos de analogia e não de identidade. Isto é, embora o céu seja um lugar, não se deve dar a essa expressão o mesmo significado de que lhe atribuídos para nos referirmos às coisas da terra. Cumpre ter em vista que, se há semelhanças, existem também diferenças, as quais não sabemos exatamente em que consistem. É preciso ainda lembrar que, sendo Deus infinito, está em toda parte, não podendo ser contido por nenhum lugar, como se lê na Escritura, numa alusão ao Templo de Jerusalém: se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, quanto mais esta casa que edifiquem. 1 Reis 8:27. Portanto, quando se fala no céu como um lugar onde Deus habita, quer-se apenas pôr em realce, como observa o padre Belaime, que na medida em que se revela com mais fulgor a glória do Criador, nessa medida sua presença é mais acentuada. Ora, continua e se exegeta o céu é o teatro por excelência das manifestações divinas. Logo, pode-se dizer que, de algum modo, é no paraíso celeste que ele habita por excelência. A doutrina que considera o céu como um lugar foi particularmente aceita em toda a Igreja, até surgir a heresia protestante. Lutero, em virtude de suas teorias individualistas, devia incluir de sua concepção de felicidade eterna todo o caráter
implicando para os eleitos uma vida em comum num mesmo lugar? Com seu espírito irreverente que utilizou para espalhar o descrédito sobre as mais santas doutrinas da Igreja Católica, esse monge apóstata foi o primeiro a negar a existência do céu, como um lugar para onde iriam os bem-aventurados gozar da visão de Deus e das demais delícias da felicidade eterna. Ao destruir o dogma da comunhão dos santos e a própria nação da Igreja, comenta o padre Paul Bernardi, Lutero foi conduzido logicamente a fazer a aplicação de suas teorias individualistas à vida futura e a rejeitar qualquer ideia de vida comum, qualquer vínculo social entre os eleitos. Então, a felicidade eterna deixa de implicar qualquer comunidade de estadia no infinito dos espaços. Assim como não há razão para se interpretar como meramente simbólicas as afirmações da Escritura a respeito do inferno como um lugar, também não há nada que justifique tal interpretação com relação às referências bíblicas que sugerem que o céu seja um lugar, por exemplo, as seguintes afirmações de Nosso Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido a vós, tiver preparado o lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:2-3. Onde está o céu? Parece ter sido São Basílio, o primeiro dos padres da Igreja, a pôr-se a questão. A resposta não podia ser muito precisa. Ela se limita a declarar que o céu é distinto do firmamento e se encontra fora do mundo, não porém sem relação com ele. Mais tarde, São Beda reproduziu esta teoria, que não tardou a tomar consistência nos espíritos na Idade Média. São Boaventura, com outros doutores, admite que o céu está situado além do céu sideral, que envolve e contém todo o universo. A mesma doutrina se encontra em Santo Alberto Magno. Santo Tomás admite tal teoria sem dificuldade em seu ensino, mas a título de hipótese e conformando-se com a linguagem da época. Nesses pensamentos se inspirarão todos os doutores das épocas seguintes, mas fazendo observar quase todos que se trata somente de uma hipótese aceitável. Os antigos judeus, baseando-se no versículo do primeiro livro dos Reis, o céu e os mais altos dos céus, 8:27, deduziram existir 2 e até 3 céus, dos quais o mais alto, o terceiro, seria a morada de Deus. São Paulo, ao narrar o êxtase que o arrebatou ao céu para ser melhor compreendido pelos judeus, conformou-se com tal concepção, dizendo ter sido levado ao terceiro céu
Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado. Não sei se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, até o terceiro céu. E sei que este homem foi arrebatado ao paraíso. 2 Coríntios 12, 2, 4. O exegeta Padre Belém assim explica esse famoso trecho do apóstolo São Paulo, fala de um êxtase ao terceiro céu e ao paraíso. 2 Coríntios 12, 2, 4. Mas a primeira expressão designa o céu divino por oposição ao céu atmosférico e ao céu sideral, quanto a segunda, ela significa, conforme uns, não um céu distinto dos bem-aventurados, mais um grau mais elevado do mesmo lugar e da mesma felicidade. De acordo com outros, as duas fórmulas do apóstolo são inteiramente sinônimas. Quanto à teoria dos 7 céus ou do 7º céu, ela não encontra nenhuma justificação na Bíblia, sendo fruto de um erro gnóstico. Para a gnose, conhecimento em grego, especialmente a defendida por Valentim e combatida por Samuel por Santo Irineu de Lyon, a criação não se deu por um ato gratuito de amor divino, mas foi fruto de uma espécie de desastre em Deus, por onde partículas divinas se teriam despreendido, dando origem aos seres. Certo número dessas particulares teria sido aprisionado pela matéria, criada pelo demônio. E é preciso um processo de conhecimento, gnose de tipo iniciático, para poder libertar a partícula divina que cada um teria em si. De acordo com o grau de libertação que conseguisse, a pessoa iria após a morte para um céu cada vez mais elevado, até o 7º céu. Embora a origem da expressão tinha sido herética, ela acabou por se popularizar, perdendo seu sentido ocultista, permanecendo até hoje habitualmente quer apenas significar que alguém está no auge de um estado de felicidade. Fulano está no 7º céu. Quanto à localização, o certo é que não podemos saber onde fica o paraíso celeste. Embora psicologicamente tenhamos a expressão de que se encontre no alto para além do espaço sideral. Tal expressão é corroborada por muitas expressões da escritura, da liturgia, dos conselhos, etc. Não cantamos no credo da missa que Nosso Senhor subiu aos céus. Os próprios dogmas da ascensão de Nosso Senhor e da assunção de Nossa Senhora indicam a ação de subir, de galgar regiões do alto. O profeta Davi exclama: louvai o Senhor, vós que estáis nos céus, louvai nas alturas. Salmos 148, 1. Numa interpretação simbólica da Escritura, São Roberto Bellarmino exprime bem esse sentido, citado o Salmo que diz: seu fundamento está no Monte Santo. Salmos 86, 1. O trecho do Apocalipse: transportou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Apocalipse 21, 10. Pergunta: o que é este monte exaltado sobre todos os montes, senão o céu de Deus? E este é aquele monte pelo qual suspirava o profeta ao dizer: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Salmos 23, 3. Cujo auxílio implorava ou esperava, dizendo: levanto os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. Salmo 121. Portanto, esta cidade de Deus está situada em lugar tão sublime, o qual transcende tudo.
Quanto à adoração, o paraíso celeste foi criado por Deus e aberto às criaturas, quando os anjos bons foram convidados a participar da vida e da glória divina, em recompensa de sua fidelidade. E não terá mais fim a eternidade ou perpetuidade do céu. É uma verdade de fé. Embora estas questões sejam interessantes e nos ajudem a elevar o espírito, o que realmente importa, mas do que sabermos onde se encontra o céu, é tudo fazer para o alcançarmos de maneira a que também a nós se apliquem as palavras de nosso Senhor. Alegrai-vos porque vossos montes estão escritos no céu. Lucas 10:20.